Irmãos, o nosso tema, eclesiologia, estudo sobre a igreja. E hoje nós vamos falar de um assunto que esses dias eu li em algum lugar, eu li assim: quem não conhece o seu passado não está preparado para o futuro. Não lembro onde que eu li, mas com certeza eu li em algum lugar aí. Então hoje nós vamos analisar a igreja primitiva, algumas coisas que aconteciam na igreja primitiva, porque nós precisamos conhecer o nosso passado. Como a Beth está ensinando a respeito do avivamento, nós também precisamos conhecer a respeito da igreja primitiva, porque daí nós vamos estar preparados para o presente e para o futuro também. Então, eu coloquei ali que a igreja primitiva é o nosso modelo de igreja. Vocês têm um modelo de igreja? Temos. A igreja de Atos, que é a igreja primitiva. Então aqui, Atos 2:42, diz assim, olha só: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele está falando de quem? Ele está falando da igreja primitiva. Qual era o comportamento, como eles viviam, o que eles faziam. Aqui nós já temos uma referência. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Você agora já traz isso para o presente. Onde você está inserido, Igreja, você recebe ensinamentos, você estuda a palavra de Deus, você tem comunhão, você é incentivado a orar, você é desafiado a orar. Tudo isso, irmãos, são fatores que nós devemos analisar. Onde nós estamos inseridos, como você está vendo a igreja, como você está vivendo a igreja, como você está sendo igreja. Isso aqui faz parte da nossa vida. E a questão da doutrina, se você pegar um dicionário, o que é doutrina? Nós quase não usamos este termo doutrina. Mas doutrina é ensino. Doutrina, ela pode ser também um conjunto de princípios, Referência, seria as diretrizes para nós, como cristãos. E que os apóstolos receberam, eles receberam de quem, irmãos? Eles receberam do Senhor Jesus, eles receberam também dos profetas que antecederam ao Senhor Jesus, e eles ensinaram estes princípios e, principalmente, eles colocaram em prática, certo? Então, hoje nós vamos ver algumas coisas a respeito desses princípios que foram ensinados à igreja. Eu coloquei aqui uma das primeiras características aqui da igreja, eu coloquei como sendo arrependimento. Ai, Marta, você vai falar sobre arrependimento? Não sou eu falando sobre arrependimento. A igreja do Senhor, em todo o tempo da história, do cristianismo, se fala sobre arrependimento. Antes de Jesus já se falava do arrependimento. Vocês lembram dos profetas? Os profetas sempre estavam chamando o povo ao arrependimento. Sempre o Senhor levantava alguém para chamar o povo ao arrependimento. Então, o arrependimento é uma característica dos filhos de Deus e acompanharam os filhos de Deus em toda a história. Toda a história. Você pode começar, pega lá de Gênesis e você vai até Apocalipse, você vai encontrar as características dos filhos do Senhor, dos filhos de Deus. O arrependimento faz parte da nossa vida, certo?
Vamos analisar esse texto de Lucas 13, de 1 a 5. Olha o que diz o texto. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que nós temos nesse texto aqui? Nós temos dois grupos que se abateu uma tragédia. O primeiro grupo que ele relaciona ali é um grupo de galileus, que foram sacrificados. E tem um outro grupo que ele fala a respeito da torre, de Siloé, que desabou e eles acabaram falecendo. Então, o que acontecia? As pessoas começaram a discutir sobre esses dois assuntos, essas duas tragédias que haviam acontecido, aquela discussão que ainda hoje existe. Por que eles estão sofrendo tanto? Eles estão sofrendo porque eles estão em pecado. Eles estão sofrendo porque eles merecem sofrer. Ou seja, é a justiça própria. E o que o Senhor Jesus diz, irmãos? O Senhor Jesus diz assim: não. Eles não aconteceu isso com eles porque eles são mais pecadores do que vocês. Essa tragédia não sobreveio a eles porque eles falharam em alguma coisa. Mas o Senhor diz: se todos não se arrepender, todos perecerão. Ou seja, não importa, o tipo de vida que você tenha. Você pode ter uma vida que moralmente seja uma vida que a sociedade vai te aplaudir. Porque olha para você, você é uma referência, Você não pratica aquilo que é imoral. Mas isso, o Senhor deixa bem claro aqui. Mesmo esta pessoa, aos nossos olhos, que não tem nenhuma reprovação moral, essa pessoa precisa do arrependimento. Ou seja, ninguém que é do reino de Deus pode viver sem arrependimento. Certo, irmãos? Sem arrependimento, perecereis. Foi o Senhor quem disse. Sem arrependimento, perecereis. Ou seja, o arrependimento é um bem para nós. Certo? O arrependimento, ele é um bem para o ser humano. Para os filhos de Deus também. Principalmente, porque esse arrependimento que nós estamos falando é um arrependimento que vem na unção do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos para toda a história da Bíblia, todos os grandes homens de Deus passaram por arrependimento. Todos. Todo cristão passa por arrependimento. É a primeira experiência que nós temos, é a experiência do arrependimento. E o arrependimento que o Senhor Jesus ensina, ele não é um ato único, ele é contínuo. Por que ele é contínuo? Porque a nossa vida, ela é dinâmica. Hoje pode acontecer algo comigo que ainda não tem acontecido. E eu preciso me posicionar como cidadã do reino e lembrar quais são os princípios do Senhor que eu devo aplicar nesta situação. E eu preciso me arrepender
às vezes, de uma atitude humana, né? Uma atitude que a minha natureza deseja, né? E diante do Senhor, diante da palavra de Deus, eu preciso me arrepender. Por isso que esse arrependimento, ele é diário na nossa vida, ele é constante na nossa vida. Não tem como você falar assim, não, eu não me arrependo de nada, eu não tenho nada para me arrepender. Como não? É só você começar a estudar a palavra de Deus. Você começa a estudar a palavra de Deus, você fica chocado, né? Quem você é sem o Senhor? Né? Nós somos, né, justificados pelo Senhor Jesus. Muitos estão perecendo por falta de arrependimento. Irmãos, quando o Senhor fala desse arrependimento aqui, Ele está falando para aquele que já é salvo. Sabiam? Ele está falando para aquele que já é salvo, porque o que a Bíblia diz a respeito de salvação? Aquele que crê, né? Aquele que crer é salvo. Então, para ser salvo, você precisa crer. Mas esse arrependimento aqui é a nossa vida, é o nosso dia a dia. É para você herdar o reino dos céus, né, que o Senhor fala. Como nós trabalhamos muito com discipulado, se você tem uma situação, né, um caso às vezes que não se resolve, pode ser que esteja faltando arrependimento. Às vezes nós trabalhamos, né, com casais e os dois, né, são salvos, convertidos, mas tem muitos problemas. O que está faltando nesse casamento? Arrependimento. Exatamente. E assim em todas as áreas da nossa vida. Aqui, eu coloquei assim. O que aconteceu com esse princípio, né, que o Senhor Jesus nos deu a respeito do arrependimento? Na Idade Média, a Igreja Romana, o que a Igreja Romana fez? A Igreja Romana criou a confissão. Lembram? A confissão auricular. Ou seja, você procurava um sacerdote, né, no caso um padre, e você fazia a sua confissão. Você confessava o seu pecado, uma vez por ano. O que aconteceu com isso? Aquele arrependimento genuíno de você diante de Deus, ele ficou negligenciado. Estão entendendo? Ficou negligenciado, por quê? Porque agora, se eu tenho um problema, eu chego diante de um sacerdote, eu confesso aquele pecado, ele vai me passar uma penitência, ele vai dizer o que eu devo fazer, eu vou fazer aquilo, mas e o arrependimento? O arrependimento ficou esquecido. Durante a Idade Média, o arrependimento, que é um princípio, né, do Senhor, ficou esquecido por conta desses dogmas, né? E também outra coisa que negligenciou o arrependimento foi a extrema unção, também adotada e trago pela Igreja de Roma. Por quê? Na extrema unção, a pessoa estava ali, né, próxima à morte, ao leito da morte, e a pessoa tinha a oportunidade de receber a extrema unção. Ou seja, você poderia levar a vida do jeito que você bem entendesse. Porque antes de você partir, você ia receber a extrema unção e esse ato daria salvação a você. Então, o que acontece com o arrependimento? Também ficou negligenciado. Outra coisa que também atrapalhou, que vocês conhecem bem, foi as vendas de indulgências. O que era a venda de indulgência? Venda de perdão. A autoridade romana, ela entregava, né, ela imprimia um documento, ela imprimia um perdão, e você chegava lá, né, você comprava aquele documento, o documento vinha em branco, e ali você punha o nome de quem você quisesse.
E isso você poderia fazer até com aquelas pessoas que já tinham falecido. Então, era distribuído isso. As pessoas saíam vendendo essas indulgências. Era o perdão dos pecados. Então, mais um fator para negligenciar o que, irmãos? O arrependimento. Então, sem arrependimento, o que acontecia? Não havia uma transformação genuína. Porque é o arrependimento que nos dá essa transformação. É o arrependimento que vai moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo. Porque quando eu vejo quem eu sou sem Cristo, através do arrependimento, o caráter de Cristo vai sendo moldado em mim. Então, durante a história da igreja, esse princípio, deixado pelo Senhor Jesus, que os apóstolos, seguiram e fundamentaram, a igreja primitiva vivia esse princípio, ele ficou esquecido, por conta dos outros fatores criados pela igreja de Roma. Entendido, irmãos? Vamos seguir aqui. Eu coloquei que o arrependimento foi substituído pelo fazer. Por que eu preciso me arrepender? Por que eu preciso chegar diante de Deus e confessar o meu pecado? Por que eu preciso buscar essa transformação se tem alguém que está, me vendendo um perdão? Tem alguém que dá extrema unção? Tem alguém que diz o que eu devo fazer para aquele pecado ser perdoado? Então, a questão do arrependimento foi substituído pelo fazer. Certo? Mas aí o que você encontra em toda a Bíblia? João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o arrependimento faz parte da igreja. É uma característica da igreja do Senhor Jesus. Porque João Batista sai pregando no deserto, sai chamando e convocando as pessoas para que venham ao arrependimento. Irmãos, eu penso que o Senhor Jesus está chamando a igreja ao arrependimento. Toda esta situação que nós estamos vivendo, tudo que está acontecendo no mundo, eu vejo o Senhor Jesus chamando o povo dele ao arrependimento. E daí, vem João Batista, e depois Jesus vem, e Jesus diz o que, irmãos? Jesus dá continuidade, ele continua falando da mesma forma que João Batista já anunciou. O Senhor Jesus diz em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o arrependimento é um passaporte para o reino dos céus. Nós já estudamos aqui na aula anterior e falamos que não confunda a salvação com o reino dos céus, certo? Então, o arrependimento é o nosso dia a dia, é a nossa vida aqui na terra. A gente já começa a viver dessa forma aqui. E também, irmãos, em Mateus 3,8 está escrito assim, Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O Senhor está falando com a igreja dele. Às vezes nós queremos cobrar de pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, a experiência da salvação. Às vezes nós queremos cobrar dessa pessoa arrependimento. É um erro. É um erro nosso, porque esse arrependimento aqui, irmãos, é um arrependimento produzido pelo poder do Espírito Santo em nós.
Não é nada humano, não é nada natural. Naturalmente nós não fazemos isso. Nós não conseguimos isso. A gente sem Cristo, a gente até diz assim, não, eu me arrependi, eu não quero mais fazer aquilo. Mas o tempo vai passando e, infelizmente, na maioria das vezes, nós retornamos à velha e à antiga prática. Por quê? Porque essa transformação, esse arrependimento aqui, é só através de Cristo. Humanamente é impossível. Esse arrependimento, irmãos, aqui que o Senhor Jesus fala, ele está ligado à metanoia, que é o quê? Mudança de mente. Como é essa mudança de mente? Olha só, se você analisar arrependimento, nós já estudamos nos cursos, né, preparatórios aqui para o batismo, tantos cursos, né, e já foi falado muito sobre arrependimento. Mas o arrependimento genuíno, ele exige de você uma tomada de posição. Olha, se você está andando nessa direção aqui, olha, o pecado está ali. E você, acostumada a praticar algo, você está indo nesta direção, você está indo. Aqui você diz assim, eu não vou mais fazer isto. Só que você continua na mesma direção. E o pecado, ou algo que você faz, está ali na frente. Você continuar seguindo aqui, onde que você vai chegar? Naturalmente? No mesmo erro. Por isso que esse arrependimento que Cristo fala, é um arrependimento que exige de você o quê? Posição. Então, eu estou indo nesta direção. Eu descubro que aqui é algo que está errado, que não está de acordo com o princípio do Senhor. O que é que eu faço? Eu mudo a direção. Eu dou uma meia volta e eu passo a andar nesta direção. Então, se antes eu caminhava a passos largos a caminho da morte, com este arrependimento, eu tenho uma mudança. Eu passo uma meia volta e agora eu mudei. Quanto mais eu ando aqui, mais longe eu fico daquele erro. Quanto mais eu ando nesta direção que eu dei esta volta, eu fico mais longe daquele erro lá. Porque eu mudei de posição. Ou seja, arrependimento, você precisa mudar de posição. Você precisa ter uma atitude, você precisa tomar uma decisão. E é com Cristo. Não é sem Cristo. É na graça do Senhor. Certo, irmãos? Entendido aqui? E o que diz Romanos 2:38? Vamos ler esse texto? Alguém, por favor, me ajuda lendo? Atos 2:38 e depois Romanos 2:4. Enquanto vocês encontram aí, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da mulher samaritana? A mulher samaritana, o Senhor Jesus encontra, né, com ela. E o Senhor Jesus, né, conversando com ela, no diálogo com ela, o Senhor Jesus diz, você teve 5 casamentos e o que você tem agora não é seu. O que aconteceu na vida dessa mulher? Ela não tinha tido a experiência de um arrependimento. Por quê? O que acontecia? Normalmente acontece assim, a pessoa tem um problema num relacionamento, ela toma uma decisão. Não, eu não quero mais esta pessoa porque não está dando certo. Aí a pessoa continua na mesma posição. Aqui na frente ela encontra uma pessoa, outra pessoa. Normalmente ela terá o mesmo problema, porque ela não teve uma mudança de posição. A mulher samaritana, ela tem um encontro com o Senhor Jesus. Né, a Bíblia não relata depois o que aconteceu, né, com ela, se ela, né, refez a vida dela, alguma coisa assim. Mas ela teve um encontro com o Senhor. Com certeza algo mudou ali, a direção da vida dela mudou. É Atos 2:38. É isso, irmãos. Esse discurso de Pedro, essa pregação de Pedro, quando você lê o capítulo aqui, você vê que Pedro está falando de arrependimento. Ele está falando de arrependimento. Não existe um show ali.
Não existe nada de atrativo, né? De colorido, de cores, de música. Não existe nada disso. O que existe? Existe um homem cheio do Espírito Santo, falando de arrependimento. E quantas pessoas vêm? Aproximadamente 3.000 pessoas se convertem ouvindo uma pregação que fala sobre o arrependimento. Aí quando você olha para a igreja moderna hoje, infelizmente, ela está muito preocupada, né, com os grandes shows. Como atrair as pessoas. Só que essa atração, infelizmente, não transforma. Não transforma a vida e nem transforma a sociedade. Olha só, a bondade de Deus é que vai gerar o arrependimento. Vocês estão entendendo por que é para a igreja? Porque é a bondade de Deus que gera o arrependimento. Não é algo natural, não é algo humano. Às vezes nós falhamos, irmãos, no evangelismo. Eu ouvi, né, um irmão explicando um dia a esse respeito. Ele disse assim: nós conhecemos uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus e ela está passando por um problema muito grave. Nós chegamos e queremos resolver o problema dela, mas nós não falamos da salvação para ela. E a salvação é o início de tudo, porque quando Jesus nasce naquela pessoa, quando aquela pessoa recebe o Espírito Santo, é ali que a vida dela começa a mudar. E nós, às vezes, queremos mudar a situação da pessoa, o problema, queremos resolver, mas é a raiz que precisa ser mudada. Né? Como a irmã ministrou na sexta-feira à noite, é a raiz que precisa ser alterada, não é o fruto. Porque uma vez alterada a raiz, os frutos também serão alterados automaticamente. Por isso, irmãos, que a igreja primitiva, o que ela fazia? Ela trabalhava isso. Essa mudança, essa transformação, é o trabalhar, é o nosso discipulado, é cuidar das pessoas, é ensinar as pessoas. Porque o que os apóstolos faziam? Eles ensinavam. E daí vem lá em Mateus, fala, né? Ensinar a guardar. Ensinar a praticar. Porque é no discipulado que nós aprendemos essas coisas. E as pessoas, elas vêm para o Senhor e não conhecem tudo isso. Somos nós, no nosso dia a dia, né, que nós vamos conversando e vamos explicando. E assim a igreja do Senhor cumpre o seu papel. Por isso que eu falo para vocês, eu acho que o Senhor está chamando a igreja para um arrependimento, para que nós voltemos às práticas da igreja primitiva do Senhor. Irmãos, glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor. Ai, Deus é maravilhoso, né? Mas o texto também diz que eles perseveravam na comunhão. Comunhão é fundamental, irmãos. Um dia eu ouvi um testemunho a respeito da Lloyd, que a Lloyd saiu daqui de Ariquemes e foi, acho que para Jaru. E alguém perguntou, você está indo lá por quê? Ela disse, eu estou indo só para manter a comunhão com os irmãos. Olha aí, irmãos, um aprendizado para nós. Precisamos manter esta comunhão. A igreja precisa ter esta comunhão. Olha aqui o que diz em Atos. Atos 2, 44, 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, a necessidade de cada um. E Atos 2,46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, a igreja primitiva, né, que nós temos o nosso modelo, é uma igreja que ensina, é uma igreja que leva as pessoas a entender a sua condição sem Deus,
e ver o que o Senhor tem para você, e é uma igreja que está em comunhão. Irmãos, as nossas reuniões, os nossos encontros nas reuniões da igreja, eles são importantíssimos. São importantíssimos. Eu fico olhando, irmãos, eu tenho conseguido estar alguns dias aqui à noite, e eu olho, e eu vejo assim que muitas pessoas não estão participando, infelizmente. E eu trato as pessoas, é um erro meu, eu trato as pessoas como eu sou. E é um erro que eu tenho, eu confesso aqui para vocês, que Deus me liberte. Por quê? Eu nunca precisei ninguém me chamar para estar nas reuniões. Nunca, nunca. Eu sempre tive sede e fome, vontade de aprender, de estar com os irmãos, de conhecer, de saber, conhecer o Senhor. Então, assim, quando eu iniciei aqui com os irmãos, eu vinha a pé, sozinha. Não me importava o horário, se estava chovendo, eu dava um jeito, eu vinha. Então, assim, nunca ninguém precisou, eu não dei trabalho. Neste sentido, eu não dei trabalho para os irmãos. E daí o que acontece, né? Eu trato as pessoas como eu sou. E é uma falha minha. Porque alguns, a gente precisa, além de convidar, você precisa ir lá para buscar e trazer. Né? E nós precisamos fazer, porque a comunhão da igreja é fundamental, certo? E eles perseveravam juntos no partir do pão, tudo eles faziam junto. E o que tinha entre eles, irmãos? Alegria, né? Eles estavam felizes, eles estavam alegres, não havia, irmãos, agora você olha para essa igreja, eles eram o que, irmãos? A igreja perseguida. Era a igreja dos apóstolos que depois foram, né? Todos eles foram, com exceção de alguns, eles foram crucificados. Então eles tinham muitos problemas, mas eles viviam felizes. Como que você está hoje? Hoje nós estamos passando aí por esta questão da pandemia, né? Temos algumas limitações nos nossos encontros, mas dentro do regulamento nós já podemos ter os nossos encontros, certo? Temos todos os cuidados. Vamos vigiar nesse sentido, irmãos. Qual é o problema, irmão? Cristão sem comunhão. Ah, eu sou cristão, eu conheço o Senhor, eu sirvo o Senhor, eu daqui de longe, sozinha, eu oro, eu estudo a palavra, mas eu não mantenho comunhão com ninguém. Normalmente, irmão, essa pessoa está precisando ser curada. Curada. Porque normalmente ela sofreu uma decepção, passou por uma frustração, melindre, né? Ou pecado, complexo de justo. O que é o complexo de justo? Complexo de justo é aquela pessoa que olha para todos, fulano é pecador, todos são pecadores. Eu sou melhor que fulano, então eu não vou lá para ouvir fulano. Eu não vou orar com fulano porque eu oro melhor que fulano. Então isso não agrada ao Senhor. Desacordo, insubordinação e insatisfação. Uma pessoa insatisfeita. Essa insatisfação, irmãos, quando eu falo que eu estou insatisfeita com o meu irmão, na verdade eu estou insatisfeita com o meu Senhor. Na verdade, se você for analisar, fazer um acompanhamento, a pessoa está insatisfeita com o Senhor. Ou ela esperava algo do Senhor e não recebeu da forma como ela queria. Ou ela esperava que Deus exercesse justiça com uma pessoa. E o nosso Deus é misericordioso. Porque nós temos muito disso, nós, seres humanos. Nós achamos assim, fulana está fazendo algo, eu quero que ela passe por tal situação. Para que ela veja o erro dela. Tem ou não tem? Isso é do ser humano, isso. Aí, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus não vai lá, né, castigar a pessoa. O que acontece?
aquele que esperava esse comportamento de Deus, ele se distancia. Ele se distancia, ou seja, é a justiça própria. Nós querendo fazer justiça própria, querendo ocupar o lugar do Senhor. E Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, lá já tinha algumas pessoas que achavam que não precisavam se reunir. Eles achavam que eles estavam salvos e eu não preciso congregar, eu não preciso participar das reuniões, eu não preciso. Mas o Senhor, Ele deixa essa orientação. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, irmão, só o fato de você sair da sua casa e vir para uma reunião da igreja, você já está agradando ao Senhor. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Às vezes você está cansado, às vezes você nem está, hoje eu não queria nem sair. Mas só o fato de você vir para uma reunião da igreja do Senhor, você já está agradando ao Senhor. E a igreja primitiva, ela era uma igreja atrativa. Como que nós sabemos que ela era uma igreja atrativa? Pelos frutos. Pedro não pregou ali o discurso de Pedro falando de arrependimento e não foram quase 3.000 almas que vieram para o Senhor? Que é uma igreja mais atrativa que esta igreja? E também, irmãos, olha que lindo. Eles falavam do arrependimento, mas eles não eram legalistas. Porque é um perigo, às vezes as pessoas vão falar a respeito de arrependimento e começa a ser uma igreja legalista. Uma igreja que só leva condenação para as pessoas. Longe disso, não é isso que o Senhor falou. Olha aqui Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eu até destaquei ali, ó. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Era uma igreja atrativa. Ou seja, para nós sermos uma igreja atrativa, é só a gente olhar para a igreja primitiva. Não precisa você ficar preocupado como que você vai fazer para chamar a atenção. Não precisa você ficar preocupado com a sua apresentação. Não precisa nada disso. Você precisa olhar para a palavra de Deus. Colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós como igreja. Dessa forma, nós seremos uma igreja atrativa. E também, irmãos, falando a respeito da igreja, né, nós precisamos falar a respeito de dízimos. Os dízimos e as ofertas. Esse texto aqui, eu gostei muito. Por quê? De acordo com a visão do irmão aqui, ele diz o seguinte, que o dinheiro em si, ele é neutro. Às vezes as pessoas acham que o problema é o dinheiro. Mas quando você vai para a palavra de Deus, o que que você percebe? Que o dinheiro em si é neutro. Vai depender da pessoa que está usando aquele dinheiro. Se o caráter dela é bom, o dinheiro nas mãos daquela pessoa vai ser uma boa coisa. Se o caráter da pessoa não é bom, o dinheiro nas mãos daquela pessoa não vai ser bom também. Perceberam que, na verdade, o dinheiro em si ele é neutro? A Bíblia diz assim, né, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Vejam bem que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A gente precisa tomar cuidado, né, porque às vezes algumas pessoas saem falando, né, que é pecado você, né, trabalhar e... Pecado não, que
Você não precisa se preocupar em estudar, em procurar crescer profissionalmente, em querer vencer, querer ser bem-sucedido. Muito pelo contrário, os filhos de Deus precisam ser bem-sucedidos. Para quê, irmãos? Para investir no reino de Deus. Porque quem é que vai investir no reino? Os filhos de Deus. Aqui em Lucas 16, do 9 ao 11, diz assim: E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha aí o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo assim, que se nós não formos fiéis na administração das riquezas que são injustas, que ele está falando do dinheiro, como que nós seremos fiéis naquelas que são eternas, né? Que são, no caso aqui o Senhor está apontando para aquilo que é espiritual. Irmãos, que coisa aqui que o Senhor fala, né? O Senhor dá até para você entender, porque às vezes a gente pensa assim, que nós precisamos primeiro resolver o nosso lado espiritual, para depois resolver a questão do dinheiro. O Senhor disse aí o contrário. Ele disse assim, que se nós não formos fiéis naquela riqueza que é injusta, né? Que é o dinheiro, como que nós seremos fiéis na outra? Tá vendo? Perceberam isso? Então, assim, a nossa questão com o dinheiro, ela é uma questão totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Jesus esclarece, de acordo com o texto anterior, que as riquezas são de origem injusta. Jesus dá ênfase à verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza aponta para as coisas do espírito. E riquezas de origem injusta fala de dinheiro. O mundo é maligno, logo, o dinheiro está associado com iniquidade. O dinheiro é algo do mundo, por isso que ele está associado com iniquidade. Mas então tá, se o dinheiro é impuro, como que nós vamos resolver essa questão? Porque, olha só, eu coloquei ali pureza versus a impureza. Em Romanos 11:16, nós temos este texto aqui, que ele vai nos dar uma baliza de como resolver a questão da impureza do nosso dinheiro. Ele diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, só existe uma forma de nós santificarmos o nosso dinheiro. É se você santificar o quê? A primícia. E quando você devolve, né, o dízimo ao Senhor, e é devolver, não é dar, é devolver, porque é o Senhor que nos deu, né? Se nós devolvemos o dízimo, e o dízimo é a primícia, viu, irmãos? O dízimo é a primícia. Então, como aquela primícia foi santificada, todo o resto também será santificado. Um dia uma pessoa me perguntou assim, né? Ela disse assim: Marta, eu conheço uma pessoa que é ofertante, a vida toda foi ofertante, e essa pessoa, ela não é uma pessoa próspera. O que você me diz? Irmãos, Deus é misericordioso, né? Porque as pessoas fazem umas perguntas, né?
E na hora o Espírito Santo, né? Eu perguntei para ela assim, ele é dizimista? Ela disse, não, ele não é dizimista, porque onde ele congrega, eles não devolvem o dízimo. Falei, ah, tá, então ele não devolve o dízimo, mas ele é ofertante. E o que é que santifica o nosso dinheiro? O dízimo. Então aquela oferta, apesar de ser uma oferta e tudo, mas diante de Deus, ela era contaminada, né? Por quê? Porque ele era um ofertante, mas não era dizimista, porque onde ele congregava não se devolvia o dízimo. E eu expliquei isso para ela, que o que santifica, né, o nosso dinheiro é o dízimo, porque o dízimo é a primícia. Exatamente. Exatamente porque você está ofertando de algo contaminado. Você está ofertando de algo contaminado. Ou seja, aquela oferta vai fazer bem para a sociedade, para a igreja? Vai fazer. Mas a pessoa em si, o problema é a pessoa em si que está deixando de receber do Senhor. Cristo e as primícias. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, se nós só vamos ressuscitar porque o Senhor Deus recebeu uma primícia, que é Cristo, imagina nas demais coisas. Nós só vamos ressuscitar um dia. E iremos viver eternamente com o Pai, porque Cristo, a nossa primícia, Ele fez isso. Então imagina as demais coisas. Todas as demais coisas, nós precisamos, né, resolver essa questão das primícias ao Senhor. Este é o princípio dos 10 na palavra de Deus. Se você devolver o dízimo, o restante 90% será santificado e Deus o abençoará como se você tivesse devolvido tudo. Irmãos, o que é a primícia? O irmão Irani um dia deu um exemplo aqui. Ele pegou, eu não lembro direitinho, mas ele pegou, não sei se foram 10 notas de 10 ou de 100, não lembro. E ele colocou sobre a mesa. E ele disse assim, agora vamos devolver o dízimo desse valor. Daí, ele disse assim, a Bíblia fala que são as primícias, o primeiro. Aí ele disse assim, eu posso pegar aqui a nota número 7? Posso, irmãos, pegar a nota número 7 para devolver o dízimo? Não posso, porque são as primícias. E eu lembro que ele disse assim, você pode devolver isso aqui. É qualquer coisa, menos o dízimo. Porque o dízimo é a primícia, é o primeiro. Irmãos, aquilo foi tão claro, né? Tão claro, porque às vezes nós estamos fazendo e estamos deixando de ser abençoados porque falhamos ali num princípio, que é a primícia. A primícia é do Senhor. Aqui, irmãos, o dízimo no Antigo Testamento, né? Nós sabemos que Abraão, vamos ler esse texto, Gênesis 14, 20? Aí alguém já pega Gênesis 28, 22 e assim por diante. Aí nós conseguimos ler todos os textos. Então, assim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta em tudo. Em tudo a palavra de Deus nos orienta. Devolver o dízimo, mas que seja as primícias. Para que você, né? A palavra de Deus fala para que você faça, né? Para que você, o texto de Malaquias, né, 3:10 fala. Nós já vamos ler esse texto aqui. Exatamente, a Maria citou, né, o texto de Malaquias 3, que ele fala, o Senhor diz, o Senhor chama, faça prova de mim. Né? Olha isso, imagina o Senhor Deus falando para você, né? Devolva o dízimo e faça prova de mim, se eu não abrirei as janelas do céu.
Olha só, gente, que coisa tremenda que é a palavra de Deus. Né? Então, assim, faça essa experiência, né? Decida no teu coração, porque é um mandamento do Senhor, né? Mas o dízimo, como a Maria falou, o dízimo é revelação. O dízimo é por revelação. E nós temos outros exemplos, vários exemplos dos irmãos dizimistas. Muitos aqui conhecem o professor Vital. E eu lembro um dia que o professor Vital deu um exemplo, que ele tinha um valor nos honorários para receber, e ele estava precisando muito daquele valor. E a pessoa não pagava de forma alguma. Ele disse, já sei o que eu vou fazer. Orou, pegou e devolveu o dízimo daquele honorário sem receber. O que aconteceu? Recebeu os honorários, para a glória de Deus. Irmãos, é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. O Gênesis aí, alguém encontrou para ler? Abraão, irmãos, quando Abraão devolve o dízimo, foi antes da lei de Moisés. Ou seja, essa questão do dízimo na palavra de Deus, ela antecede a lei. Ele fez voluntariamente. Ninguém disse a Abraão que ele deveria devolver o dízimo. Quem disse a Jacó que ele deveria devolver o dízimo? Ninguém. Mas eles voluntariamente decidiram, colocaram no seu coração que eles devolveriam o dízimo de tudo. E eles devolveram. E também nós temos aqui, vamos ver em 2 Crônicas 31, do 4 ao 6. Olha isso, irmãos. Então, assim, em toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, você vai encontrar o Senhor orientando a respeito dos dízimos. Se o Senhor deixou escrito, é porque é uma bênção para nós. É como a Maria falou, Deus não precisa do meu dinheiro, irmãos. Deus não precisa do seu dinheiro. É para você. É para que aquele restante que fica com você seja bênção na sua vida e seja bênção para futuras gerações. É ou não é? Irmãos, você deixa algo abençoado, né, para uma geração que você está formando. Que coisa linda. Mandamento com promessa, isso mesmo. E Neemias também, é outro texto que também fala a respeito dos dízimos, irmãos. Esses textos depois, é só para você pegar, quando você for estudar, você analisar esses textos. Agora vamos seguir aqui. E no Novo Testamento? Porque existe uma questão assim, que no Novo Testamento, que o dízimo era coisa da lei. Mas nós vimos aqui que o nosso pai da fé, quem é o nosso pai da fé? Abraão, o nosso pai da fé. Ele dizimou voluntariamente quando a lei ainda não existia. Ou seja, se ele é o nosso pai da fé, então a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. Né? Se for para falar assim, no Novo Testamento não tem dízimo. E esse texto aqui? Olha aqui o que o Senhor diz. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o Senhor, Ele deu sequência na questão do dízimo, né? Se você devolver o dízimo ao Senhor, por revelação, como a Maria falou, né? Acende no seu coração, devolver o dízimo. Senhor, eu vou devolver o dízimo. Satanás o tempo todo tenta nos influenciar de todas as formas. Mas o que você deve fazer? Voltar para a palavra. Voltar para a palavra do Senhor. Eu não estou dizimando. Agora é a hora. Faça um concerto com o Senhor.
né? Eu vejo assim que o Senhor está restaurando a igreja. Eu vejo, o Senhor ele está restaurando a igreja, o Senhor está chamando a igreja ao arrependimento, à oração, à busca incessante, ao evangelismo, ao discipulado, né? A devolver o dízimo para socorrer os necessitados. É a hora, é agora. Né? Tome uma decisão. Senhor, o Senhor disse que é para eu fazer prova do Senhor. Então, eu vou fazer prova do Senhor. E você tem uma sala aqui como testemunha. Mas você não precisa desta sala, porque você tem a promessa do Senhor. Sim, nos dízimos e nas ofertas. Roubará o homem a Deus. Como que você consegue roubar a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Que coisa, né? Aí você está roubando alguém e você, né? Como que você chega diante dessa pessoa? Você fica no mínimo constrangido, né? É isso mesmo. A Maria deveria estar aqui, viu, Maria? Maria, vem para cá, Maria. A Maria tem muita experiência com o dízimo, né? Glória a Deus, irmãos. É muito, muito lindo, né, o que Deus tem feito na vida dela. E eu lembro, né? Nossa, de outro compromisso que você fez, Maria. Né? Eu lembro de um outro compromisso que a Maria fez, além do dízimo, irmãos. É tremendo. E aqui, irmãos, esta questão aqui. É lícito ao cristão administrar seu dízimo? O que vocês acham? Eu não vou devolver o dízimo, né? Eu não vou devolver o dízimo nesta localidade. Eu vou devolver o dízimo lá num outro lugar, na periferia, porque eles precisam, né? Eles precisam mais, vamos dizer assim. Faça uma comparação, irmãos. Um pai de família tem uma família, trabalha o mês todo. Quando chega no final do mês, ele faz uma compra. A sua família está em casa esperando aquela compra, né? A geladeira vazia. E o que aquele pai faz? Ele pega aquela compra e leva para uma outra família. Está certo isso? Não, claro que não. Não está certo diante dos homens, imagina diante de Deus. Então, nós devemos, olha aqui a resposta. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ou seja, onde nós congregamos, irmãos, onde nós somos cuidados, onde nós somos, né, protegidos, né, a igreja cuida de nós, né, onde nós congregamos, nós devemos devolver o dízimo. É o exemplo do pai de família. Esse exemplo é perfeito. Onde nós congregamos, nós devolvemos o dízimo. Exatamente. Que o Senhor se agrada, viu? O Senhor se agrada e muito, e muito. Se você vê um irmão necessitado, né? E você podendo ofertar, nossa, glorifique ao Senhor. Exatamente isso que a Maria falou, que a Maria colocou. O dízimo repreende o devorador e a oferta multiplica o que você ficou. Lindo, né? Vamos marcar um encontro? Daqui 3 meses nós voltamos a conversar sobre o dízimo? O que vocês acham? Vamos marcar um encontro daqui 3 meses. Nós estamos encerrando um mês agora, né? Nós vamos entrar em junho, julho, final de agosto, começo de setembro. Nós voltamos a conversar sobre o dízimo. E daí nós vamos fazer prova, né, durante esses 3 meses. E daí nós vamos ouvir testemunhos. O que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora eu vou fazer aquela perguntinha, né, que eu nunca faço. Posso ouvir um amém? Ai. Irmãos, e outra coisa que a igreja primitiva tinha, né? Nós falamos dos dízimos. Mais alguma dúvida a respeito dos dízimos, irmãos? Se não, nós vamos seguir. E a igreja primitiva também, e em toda a história da igreja, nós temos o que, irmãos? Oração. A igreja do Senhor, ela é uma característica da igreja, é a oração.
Mesmo antes, irmãos, da igreja ser, do Senhor Jesus vir inaugurar a igreja, os nossos irmãos do passado, eles já tinham este princípio da oração. Então, a oração, irmãos, ela é fundamental na vida da igreja. Não há como um cristão ter um relacionamento com Deus se ele não desenvolver o hábito da oração. Por isso que os irmãos, no texto de Atos 2, ele diz que os irmãos perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Quando você olha para a Bíblia, olha aqui o que diz Atos 13:14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, todos perseveravam na oração. Então, irmãos, não fique triste com o seu líder, que fica chamando você para vir para a oração. Não fique triste com a liderança, que coloca lá, olha, lá no relógio de oração, nós temos, vaga ainda, temos vários horários que precisam ser preenchidos. Porque é um princípio da igreja. A igreja precisa orar. Sem oração, você não vai ter um relacionamento com Deus. Eu só estudo a palavra, Marta. Vai faltar a oração. E Jeremias 33:3, que é o Antigo Testamento, os profetas, Jeremias já dizia, invoca-me e te responderei, o Senhor dizendo, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor vai revelar através do que, irmãos? Através da oração. Quando nós oramos, nós conseguimos, irmãos, as respostas que tanto nós precisamos. Nós conseguimos orientação para o nosso dia a dia, nós conseguimos sabedoria para o nosso dia a dia, tudo através da oração. Eu aprendi, irmãos, no meu discipulado, a conversar com Deus. Eu lembro que quando eu conheci o Senhor, eu estava grávida da Sara, minha filha caçula, e o nome da minha filha, que é Sara, o nome dela, o pai tinha escolhido que era Ava. E eu não gostava deste nome, Ava. Mas enfim, o pai tinha escolhido. E daí, quando eu conheci o Senhor, eu fui conversar com a pastora e eu falei isto a ela. Eu falei, irmã, eu não gosto deste nome. Aí ela disse assim, você é filha do Pai. A partir de hoje, tudo o que você precisar falar com alguém, começando pelo pai da sua filha, você primeiro fale com Deus. Você fale para o teu pai primeiro. Fala para o teu pai, conversa com ele, tudo na sua vida. Não importa de que área seja. Primeiro, antes de você falar com alguém, você fala com o pai. Irmãos, eu recebi aquele conselho e falei do nome da minha filha, que o nome que o pai havia escolhido. Ela disse, então você chega em casa e ore. E eu fiz isso, cheguei em casa e orei. Eu falei, irmã, como eu vou orar? Eu não sabia. Ela disse assim, você conversa com o pai e pede para o pai, se for a vontade dele, para que o Espírito Santo escolha o nome da sua filha. E foi o que eu fiz. Passou, o pai das minhas filhas não acreditava, no Senhor Jesus. E passou o tempo, 15 dias antes dela nascer, ele disse assim, o nome dela não é Ava. O nome dela é Sara. Irmãos, esta foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Senhor. Porque o nome da minha filha foi escolhido pelo Espírito Santo.
Glória a Deus, irmãos. E depois daquele momento ali na minha vida, eu falo tudo para o Senhor. E é como eu falei para vocês, a minha oração é uma conversa. Eu estou tomando café lá em casa, sentada, né? E de repente eu começo a conversar com o Senhor, tomando café e conversando. Senhor, essa situação assim, assim, assim. É uma oração, irmãos. É o Senhor ali. Experiências através de oração, por isso que eu falo, não tem como uma pessoa se relacionar verdadeiramente com o Senhor se não for através da oração. E eu aprendi também, irmãos, como a Luciana do João Kendes, né? A Luciana falava para mim assim, Marta, você precisa orar junto com seu esposo. E eu falava assim, Luciana, como que eu vou orar junto com meu esposo? Ela falou assim, Marta, quando você estiver no carro indo para o seu trabalho, ora no carro junto com ele ali. Irmãos, nós começamos a fazer isso hoje. Tem dias que passa, mas é muito difícil um dia que nós não oramos juntos. É muito difícil. Então, assim, são princípios, né? Que o Senhor vai nos ensinando. E quem é abençoado com isso? Nós. Nós que somos abençoados. A oração é uma característica de quê, irmãos? De dependência do Senhor. A igreja recebe poder por meio do Espírito Santo, através da oração e estudo da palavra. Aqui é o caso de Moisés, irmãos. O que é a oração? E para você também entender que a oração sempre fez parte da vida dos filhos de Deus. Moisés, em Êxodo 17:11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Aqui é aquela história, né, que Josué está lutando. E Moisés está no monte, Arão está com Moisés. E no versículo 12, ele fala, né, que as mãos de Moisés, elas estavam cansadas. Eles colocavam uma pedra para que Moisés sentasse. E os outros dois sacerdotes ali seguravam o braço de Moisés. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, Josué vencia. Quando Moisés baixava a mão, o povo de Deus perdia. Ou seja, é a intercessão. Então, por isso que eu falo, a oração, irmãos, o maior presente que você pode dar para alguém é você orar por uma pessoa. Que prova de amor é esta? Alguém falar para você assim, olha, de madrugada eu vou levantar e vou orar por você. Irmãos, isso me constrange. Totalmente. Imagina uma pessoa de madrugada levantar e orar por mim. É o amor do Senhor e é o amor que constrange. E também nós temos aqui o exemplo de Ana. Por que eu coloquei Ana? Porque não é algo só do homem e nem só da mulher. É para toda a igreja, todos precisam orar. Ana queria um filho, o que ela fez? Ela orou ao Senhor. E o Senhor abriu a madre de Ana. E Ana é mãe de quem? De Samuel. Quem foi Samuel? Um dos maiores juízes daquela época. O maior profeta, né? Um dos maiores profetas do seu tempo. Então, assim, tudo fruto de quê? De oração. E a oração de uma mulher pedindo um filho se transformou nessa grande bênção que foi o profeta Samuel. Imagina que uma oração sua, respondida hoje, vai ser bênção daqui a alguns anos para uma outra geração. Que coisa linda, né? Você orou, você clamou ao Senhor, o Senhor te deu algo, e isso vai ficar para uma próxima geração. Você abençoando uma geração vindoura através de oração. E depois nós temos quem? O próprio Samuel. Vamos ler o que acontece aqui? 1 Samuel 12, 23. É a oração que ele faz, mas vamos ler esse texto. Ouviram, irmãos? Eu não deixarei. Imagina se eu vou pecar contra o meu Deus deixando de orar por vocês. Ou seja, aquela resposta que Ana recebeu, né, do Senhor, pediu o filho, o Senhor deu o filho.
Hoje é este filho que está orando. E uma coisa interessante que o profeta fala aqui, ele diz assim, eu não vou pecar deixando de orar por vocês. Então seria um pecado, né, eu e você deixar de orar pela igreja? São questões que nós devemos analisar. Neemias, né, irmãos? Todos nós conhecemos a história de Neemias. A cidade de Jerusalém está destruída. Quando Jeremias recebe a notícia de como está Jerusalém, o que é que ele faz? Ele vai orar, ele vai jejuar e ele vai chorar. E uma cidade que está 142 anos destruída, um homem se coloca, né, em oração, em clamor, e em 52 dias, Neemias reconstrui os muros de Jerusalém. Então, irmãos, quando Deus levanta, né, sempre que Deus vai fazer algo, é através do quê? Da oração, irmãos. É através da oração. Então, por isso que nós precisamos, né, eu sei que a maioria dos irmãos aqui oram, mas nós precisamos, irmãos, ter isso como um encargo. Um encargo diante de Deus, diante da igreja. E Jesus, irmãos, olha aqui. Jesus, Mateus 26, 44. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui, irmãos, é quando antecede, né? Antecede a morte de Cristo. E ele pede, né, para os discípulos interceder por ele, por 1 hora. Por 3 vezes ele pede. E eles não intercederam, eles não ficaram intercedendo. Mas ele, em 3 vezes ele se retirou aqui para orar. Se o Senhor Jesus, que é o nosso modelo, ele orava, nós também devemos orar. Jesus era homem e era Deus. E ele se relacionava com o Pai através da oração. Então nós também, para nos relacionarmos com o Pai através da oração. E aqui em João 17, irmãos, nossa, nós temos a intercessão de Jesus. Jesus orou por mim e Jesus orou por você. Jesus orou pelas gerações futuras. Né? Ele disse ali, na última noite, né, com os seus discípulos. Vamos ler esse texto? João 17, do 20 ao 23. Amém. Irmãos, que coisa linda. O Senhor Jesus orou por mim e por você. Ele disse, né, não só por estes, pelos discípulos, não só por estes que estão aqui, mas por aqueles que ainda crerão em mim. Eu já estou orando por eles. Irmão, você não pode fracassar. Você não pode fracassar na vida. Sabe por quê? Porque há uma oração do próprio Senhor Jesus diante de Deus a seu respeito. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor, irmãos. Quando o inimigo quiser deixar você tristinho, lembra desta oração, irmãos. Lembra que tem um pedido do Senhor Jesus diante do Pai a seu respeito. Você não pode fracassar, você não vai fracassar. Amém? E a igreja orando, irmãos. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Compromisso da igreja com todos, né? Oração. Orar por todos. Orar pelos doentes, orar pelos necessitados, orar pela igreja, orar pela revelação da palavra. Irmãos, nós precisamos orar por tudo. E este assunto vai ficar para a semana que vem, né? Que a igreja do Senhor também trabalha com disciplina. Mas eu quero que você pense uma coisa. O mundo quer que você acredite que disciplina é uma coisa ruim. Mas disciplina é algo excelente. É para o nosso crescimento.
Amém? Então, até a semana que vem.